Boa noite, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Nihon Nacional News. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal está no ar. Nihon Nacional News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. O governo do Japão autorizou um pacote de estímulo que prevê investimentos massivos em infraestrutura, defesa e tecnologia. Uma jogada para tentar reverter a estagnação econômica. A medida, chegando em um momento de baixo consumo e investimento imobiliário fraco, aponta para uma tentativa de revitalização com foco no longo prazo. Fica no ar. Será que essa estratégia conseguirá trazer novo ânimo para as famílias japonesas e para o mercado interno do país? Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Escolas do Nordeste e no Norte do Japão retomaram as aulas nesta quarta-feira, 2 dias após o terremoto de magnitude 7,5. Mais de 300 unidades ficaram fechadas na terça-feira em 5 províncias e algumas seguem interditadas por danos. Em Hachinohe, Aomori, uma escola pública reabriu às 7h30 da manhã sem registro de feridos entre alunos e funcionários. Estudantes relataram medo durante o tremor, mas disseram estar aliviados com a volta à rotina. Na costa de Hokkaido, professores revisaram procedimentos de evacuação. O país mantém alerta para possíveis novos abalos por cerca de uma semana, cobrindo 182 municípios, conforme dissemos anteriormente na National News. O total de feridos subiu para 52 em Hokkaido, Aomori e Iwate. O tremor ocorreu na noite de segunda-feira e gerou alertas de tsunami, com ondas de até 70 centímetros. Evacuações chegaram a 9.200 registros, mas a maioria dos abrigos já foi fechada. Um tremor de magnitude 5,9 foi registrado perto da meia-noite na costa leste de Aomori. O tremor atingiu a intensidade 4 em Konohe e 3 em cidades como Hachinohe, Goshogawara e Mutsu, e também em Hakodate, no sul de Hokkaido. Não há risco de tsunami. Segundo a JMA, o epicentro ficou a 30 quilômetros de profundidade. A região vive sequência sísmica desde o dia 8, quando o forte tremor de intensidade 6 a mais levou à emissão do alerta de atenção a possíveis abalos posteriores para Hokkaido e Sanriku. Ontem, o Sanfrecce Hiroshima arrancou uma vitória sofrida diante do Shanghai Shenhua em pleno Edião em jogo válido pela 6ª rodada da Champions Asiática. Araki fez aos 33 minutos do segundo tempo após quase 80 minutos de drama e resistência por parte dos chineses. A vitória assegurou a 3ª colocação, encerrando assim o ano de 25. Neste momento, as atenções voltam para a 2ª prateleira de clubes da Ásia. Direto do Suíta, o Gamba Osaka está encarando o Ratchaburi da Tailândia. A partida está sendo transmitida pela Rádio Mirai. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. 2 prédios de 4 andares desabaram durante a madrugada desta quarta-feira na cidade de Fez, no nordeste do Marrocos. O incidente aconteceu no bairro de Al-Bustakbal e deixou pelo menos 22 mortos e 16 feridos. Segundo as autoridades locais, 8 famílias viviam nos edifícios. Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente após o colapso e iniciaram buscas imediatas por vítimas sob os escombros. Todos os feridos foram levados ao Hospital Universitário de Fez. As operações de busca e salvamento continuam no local. Em meio ao aumento das tensões entre Pequim e Tóquio, o Japão enviou caças para monitorar forças aéreas da Rússia e da China que realizam patrulhas conjuntas na região. Segundo o Ministério da Defesa japonês, 2 bombardeiros estratégicos russos Tu-95 com capacidade nuclear
partiram do Mar do Japão em direção ao Mar da China Oriental, onde encontraram 2 bombardeiros chineses H-6 para um voo de longa distância. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a operação conjunta russo-chinesa durou cerca de 8 horas. Os Estados Unidos intensificaram os ataques políticos contra a União Europeia, abrindo uma nova crise nas relações transatlânticas. A gestão do presidente Donald Trump criticou duramente políticas europeias de migração, regulação e comércio, levando dúvidas sobre o futuro da aliança entre os blocos. A tensão aumentou após declarações de Elon Musk, que atacou instituições europeias. Líderes da União Europeia reagiram, afirmando que assuntos internos devem ser decididos pelo próprio bloco. Apesar do clima de confronto, a Europa tenta equilibrar a defesa de sua soberania com a necessidade de manter o diálogo com Washington. Em resposta ao aumento das tensões com a China, o Japão acelerou o reforço militar de ilhas no sudeste do país, com foco na ilha de Yonaguni, localizada a apenas 110 quilômetros de Taiwan. O governo japonês instalou baterias de mísseis, radares, depósitos de munição e unidades de guerra eletrônica ao longo do arquipélago de Ryukyu. Também foram reposicionados caças F-35 e mísseis de longo alcance. Nos últimos meses, o clima de tensão aumentou após a China intensificar a pressão diplomática e realizar manobras militares, incluindo a mira de radares de caças contra aeronaves japonesas. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. A primeira pesquisa, feita após o anúncio de Flávio Bolsonaro como pré-candidato do PL à presidência em 2026, mostra que o senador aparece com desempenho semelhante ao do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como adversário do presidente Lula, que lidera todos os cenários testados. O levantamento, realizado pelo Ipsos-IPEC, aponta ainda que, entre os nomes da oposição, Michele Bolsonaro é quem mais se destaca nas simulações. Em todos os cenários avaliados, Lula aparece com 38% das intenções de voto. Na primeira composição apresentada aos entrevistados, o petista lidera, seguido por Tarcísio, que marca 17%. O governador Ratinho Júnior registra 9%, enquanto Ronaldo Caiado aparece com 5% e Romeu Zema com 3%. Brancos e nulos somam 19% e 8% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Quando o nome de Tarcísio é substituído pelo de Flávio Bolsonaro, Lula mantém os mesmos 38% e o senador atinge 19%. Já na terceira simulação, Lula permanece na liderança também com 38%, enquanto Michele Bolsonaro apresenta o melhor desempenho da oposição com 23%. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que reduz as penas dos envolvidos na trama golpista e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Conhecida como PL da dosimetria, a proposta recebeu 291 votos favoráveis e 148 contrários, e agora segue para análise do Senado. O texto estabelece novos critérios para o cálculo das penas, fixando condições e porcentagens mínimas para a progressão do regime. O relator incluiu ainda um dispositivo que autoriza a remissão de pena mesmo para quem estiver em prisão domiciliar, para evitar insegurança jurídica. Pela proposta, condenados por comandar individualmente ou em grupo uma organização criminosa ligada a crimes hediondos devem cumprir ao menos 50% da pena. A regra alcança o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses pelo STF sob o agravante de liderança de organização criminosa. A decisão de pautar o projeto foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após uma reunião com líderes partidários. O movimento gerou desconforto entre aliados do governo, que afirmaram não ter sido informados previamente, apesar de um encontro de Mota
com a ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, um dia antes. Segundo auxiliares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi surpreendido com a inclusão do tema na votação e avaliou que faltou transparência por parte do comando da casa. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. O cantor Danilo Arruda será atração especial no dia 13 de dezembro, na cidade de Miyoshi, província de Aichi-ken. A apresentação acontece no Enjoy Café Bistro Bar, a partir das 20 horas, em um formato totalmente acústico que destaca ainda mais a qualidade musical do artista. Com voz marcante e forte presença de palco, Danilo traz um repertório diversificado com grandes sucessos da MPB e do pop rock, criando uma atmosfera intimista e envolvente. O público poderá apreciar versões especiais de clássicos que marcaram gerações, em uma performance que valoriza a interpretação e a proximidade com quem assiste. O evento promete reunir a comunidade brasileira em uma noite de descontração, fortalecendo a integração cultural e oferecendo uma opção de lazer para quem vive na região de Aichi. Em entrevista especial com a Nihon National News, Danilo Arruda fala sobre o show. Olá, meu nome é Danilo Arruda, estou aqui para te convidar para dia 13, sábado, lá em Miyoshi, no Enjoy Café. Vou fazer um show acústico para vocês com os melhores da MPB e do pop rock, tanto nacional como internacional também. Então, a partir das 20 horas em Miyoshi, no Enjoy Café. Fica um pouquinho das imagens que eu tenho aí e alguns shows que a gente já fez por aí, valeu? Então, um abraço. Obrigado aí também, Nihon TV. Grande abraço para vocês. Fui. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon National News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.